O Sol tem apresentado uma atividade intensa recentemente e está prestes a passar por uma fase crítica e fascinante, a inversão de seu campo magnético. Esse fenômeno, que ocorre a cada 11 anos, marca o ponto médio do ciclo solar e traz impactos significativos para a Terra. Em algum momento próximo, essa atividade pode gerar riscos consideráveis, com potencial para causar caos e desastres no planeta. O campo magnético solar é criado pelo movimento de gases eletricamente carregados no interior do Sol, em um processo conhecido como dínamo solar. Com o tempo, esse campo se torna cada vez mais complexo e distorcido devido à rotação do Sol e aos movimentos de convecção. Eventualmente, isso resulta em uma inversão completa da polaridade magnética, o polo norte magnético troca de lugar com o polo sul e vice-versa. Para entender melhor esse processo, vamos explorar mais de perto o funcionamento do Sol. Ele é composto principalmente de hidrogênio e hélio no estado de plasma, onde os elétrons se movem livremente, formando uma mistura de partículas carregadas. O interior do Sol é dividido em camadas, com um núcleo no centro, seguido pela zona radiativa e pela zona convectiva. No núcleo, ocorre a fusão nuclear, onde o hidrogênio é convertido em hélio, liberando grandes quantidades de energia. Acima do núcleo está a zona radiativa, onde essa energia é transferida lentamente para fora por radiação, sendo absorvida e remitida repetidamente pelo plasma solar. A camada mais externa do interior é a zona convectiva, onde o transporte de energia ocorre por convecção e o plasma quente sobe em direção à superfície, esfria e volta a afundar, formando correntes convectivas. O dínamo solar opera principalmente na zona convectiva e na região conhecida como linha T, localizada entre as zonas radiativa e convectiva. Essa camada é crucial porque a rotação diferencial do Sol e os fluxos de cisalhamento desempenham um papel vital na geração do campo magnético. Um fato curioso sobre o Sol é que ele não gira como um corpo sólido. Suas diferentes regiões apresentam velocidades de rotação distintas, sendo que a rotação no Equador é mais rápida do que nas regiões próximas aos polos. Essa característica contribui para a complexidade e a evolução do campo magnético solar. O Sol apresenta um fenômeno chamado rotação diferencial, onde o Equador gira mais rapidamente que os polos. Esse comportamento estica e torce as linhas do campo magnético, intensificando gradualmente. Este processo é parte essencial do ciclo solar, que ocorre a cada 11 anos e culmina na inversão da polaridade magnética do Sol. No início do ciclo solar, o Sol está em um mínimo solar, com baixa atividade e poucas manchas solares. Durante esse período, o campo magnético é simples e bipolar, com polos norte e sul bem definidos. Conforme o ciclo avança, o número de manchas solares cresce. Essas manchas, regiões de intensa atividade magnética, aparecem em pares com polaridades opostas e migram em direção ao Equador. No ponto médio do ciclo, o Sol atinge o máximo solar, marcado pelo pico de atividade. Durante essa fase, há um aumento no número de manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal, CMES. O campo magnético se torna extremamente complexo, com linhas retorcidas e emaranhadas devido à rotação diferencial e aos movimentos de convecção. Após o máximo solar, o campo magnético começa a se reorganizar. As linhas retorcidas se reconectam, e o campo global gradualmente inverte sua polaridade, o polo norte torna-se o sul e vice-versa. Esse processo é facilitado pela interação e cancelamento de fluxos magnéticos opostos. Com a inversão completa, o Sol entra em uma fase de declínio da atividade, voltando ao mínimo solar, onde o campo magnético se simplifica novamente. O ciclo, então, recomeça. Atualmente, estamos próximos ao máximo solar, e o campo magnético do Sol está em processo de inversão. Durante essa fase, é esperado um aumento na atividade solar, que pode ser ao mesmo tempo fascinante e potencialmente perigoso. Contudo, a inversão magnética não é instantânea, mas sim um processo gradual que reflete a progressão natural do ciclo solar. O campo magnético do Sol passa por uma série de mudanças dinâmicas ao longo de seu ciclo. Quando está em seu estado mais distorcido e emaranhado, atinge um ponto de inflexão e começa a se reorganizar, culminando na inversão.
de plasma quente do interior. Como resultado, regiões mais escuras e frias aparecem na superfície do Sol, criando as manchas solares, que se assemelham a buracos. Atividade das manchas solares. As manchas solares não são apenas interessantes de observar, mas também podem gerar erupções solares e ejeções de massa coronal, CMES. Esses fenômenos liberam enormes quantidades de energia e partículas carregadas no espaço. Quando essas partículas atingem a Terra, podem causar efeitos variados. Interferência nas comunicações via satélite. Danos em redes elétricas. Riscos para astronautas em missões espaciais. Por outro lado, também intensificam as auroras, criando espetáculos visuais deslumbrantes nas regiões polares, embora aumentem os níveis de radiação na alta atmosfera terrestre. Diferença entre erupções solares e ejeções de massa coronal. Erupções solares são explosões intensas de radiação que ocorrem perto das manchas solares. Elas emitem luz e outras formas de energia que podem alcançar a Terra em minutos, afetando diretamente as comunicações e os sistemas GPS. Ejeções de massa coronal, CMES, consistem na liberação de grandes quantidades de plasma e campo magnético da coroa solar. Elas viajam mais lentamente, levando dias para atingir a Terra, mas podem causar tempestades geomagnéticas significativas, prejudicando redes de energia e dispositivos eletrônicos. Esses fenômenos são fascinantes, mas também nos lembram da complexidade do Sol e de como sua atividade afeta nosso planeta diretamente. Embora erupções solares e ejeções de massa coronal, CMES, sejam ondas explosões poderosas originadas no Sol, elas diferem significativamente em sua natureza e efeitos. Erupções solares são explosões súbitas intensas de radiação causadas pela liberação de energia magnética acumulada em torno das manchas solares. Elas emitem radiação em várias formas, como raios X e radiação ultravioleta extrema, criando um flash de luz e calor na superfície do Sol. Pense em uma erupção solar como uma gigantesca explosão de radiação que pode atingir a Terra em questão de minutos. Ejeções de massa coronal, CMES. Por outro lado, as CMES são eventos muito maiores, envolvendo a ejeção de enormes bolhas de plasma e campos magnéticos da coroa solar. Essas ejeções lançam bilhões de toneladas de partículas carregadas no espaço a altíssimas velocidades. Se uma CME for direcionada à Terra, ela pode levar dias para chegar, mas os efeitos são mais duradouros e generalizados. Relação entre erupções solares e CMES. Embora estejam relacionadas, erupções solares e CMES não são a mesma coisa. Uma erupção solar pode ocorrer de forma independente, mas em alguns casos, uma erupção muito poderosa pode ser acompanhada por uma CME. Nem todas as erupções solares resultam em uma CME, e nem todas as CMES estão associadas a erupções solares. Impactos na Terra. Erupções solares. Seus principais efeitos estão relacionados à radiação. Elas podem interromper comunicações de rádio, afetar sinais de navegação, como o GPS, colocar em risco astronautas devido à exposição à radiação intensa. CMES são geralmente mais perigosas em uma escala global. As CMES podem causar tempestades geomagnéticas, afetando diretamente o campo magnético da Terra, danificar redes de energia elétrica, causando apagões, prejudicar satélites, interferindo em comunicações e operação, alterar órbitas de satélites devido à resistência aumentada na atmosfera superior, criar auroras intensas em latitudes mais baixas. Outros efeitos da alta atividade solar. Durante períodos de alta atividade solar, a radiação cósmica que atinge a Terra também aumenta. Isso tem implicações como riscos para satélites e naves espaciais. As partículas carregadas podem causar danos a componentes eletrônicos e interferir em sinais de comunicação. Aumento da radiação na atmosfera superior, e isso pode afetar voos de alta altitude e os sistemas de comunicação que dependem de satélites. Embora a inversão do campo magnético do Sol, que ocorre durante o ciclo solar, não afete diretamente o planeta, os efeitos colaterais da atividade solar durante esse período são uma preocupação real para a tecnologia e a infraestrutura da Terra. A preparação para esses eventos é essencial para mitigar os impactos em nossa sociedade tecnológica.
A atividade solar pode influenciar o clima da Terra e causar impactos variados, tanto belos quanto potencialmente catastróficos. Vamos explorar isso em detalhes. Impacto da atividade solar no clima. Embora o efeito direto da atividade solar sobre o clima da Terra seja limitado, algumas variações na radiação solar podem influenciar padrões climáticos. Por exemplo, aquecimento atmosférico. Durante períodos de alta atividade solar, o aumento da radiação pode contribuir para um leve aquecimento da atmosfera terrestre, exacerbando tendências existentes de mudanças climáticas. Mudanças na dinâmica climática. Estudos sugerem que ciclos solares podem ter pequenos efeitos sobre padrões meteorológicos e correntes de vento. Auroras, o lado positivo da atividade solar. Um dos fenômenos mais impressionantes associados à atividade solar são as auroras. A aurora boreal e austral. Essas luzes naturais ocorrem quando partículas carregadas do Sol interagem com o campo magnético e a atmosfera da Terra. Embora a aurora boreal seja mais conhecida, as luzes do hemisfério sul, a aurora austral, também oferecem um espetáculo deslumbrante. Durante períodos de alta atividade solar, as auroras se intensificam e podem ser vistas em latitudes mais baixas, proporcionando um show de luzes que ilumina os céus noturnos. Riscos associados à atividade solar intensa. No entanto, a beleza das auroras vem acompanhada de potenciais ameaças. Durante períodos de reversão magnética do Sol ou atividade solar intensa, os riscos incluem tempestades geomagnéticas. Ocorrem quando partículas carregadas do vento solar interagem com o campo magnético da Terra. Podem causar apagões elétricos, falhas em satélites e interrupções nas comunicações. Exemplo histórico, o evento de Carrington, 1859. Em 1º de setembro de 1859, o astrônomo Richard Carrington observou um flash brilhante de luz branca emanando de manchas solares, marcando uma poderosa explosão solar. A explosão resultou em uma ejeção de massa coronal, CME, que atingiu a Terra, desencadeando a maior tempestade geomagnética já registrada. Seus efeitos foram devastadores para a época. Telégrafos ao redor do mundo falharam e até pegaram fogo. Auroras foram vistas em regiões tão ao sul quanto o Caribe. Se um evento dessa magnitude ocorresse hoje, poderia causar danos graves à infraestrutura tecnológica global, incluindo redes elétricas e sistemas de satélites. Preparo para eventos futuros. Com o avanço da tecnologia e a dependência de sistemas eletrônicos, os impactos de tempestades geomagnéticas se tornaram mais severos. Um evento como o de Carrington hoje poderia interromper redes de energia, causando apagões prolongados, danificar satélites e sistemas de comunicação, afetando serviços como internet e GPS, colocar em risco astronautas e voos de alta altitude devido ao aumento da radiação. Portanto, a preparação para esses eventos é essencial. Monitoramento constante da atividade solar por observatórios como o SOLAR e o SDO permite prever tempestades solares e minimizar os impactos de possíveis desastres globais. O evento de Carrington de 1859 é o exemplo mais extremo já registrado do impacto que uma tempestade solar pode causar, e suas implicações em um mundo moderno, altamente dependente de tecnologia, seriam verdadeiramente catastróficas. Vamos analisar os detalhes e as potenciais consequências. A velocidade do evento. Velocidade surpreendente. A ejeção de massa coronal, CME, viajou a mais de 4 milhões de milhas por hora, atingindo a Terra em apenas 17,6 horas. Distância do Sol à Terra. Considerando os 93 milhões de milhas que nos separam do Sol, a rapidez do impacto foi impressionante. Efeitos imediatos do evento de Carrington. Perturbações magnéticas. A interação da CME com a magnetosfera da Terra desencadeou uma tempestade geomagnética de intensidade sem precedentes. O campo magnético terrestre foi distorcido, induzindo correntes elétricas tanto no solo quanto em linhas telegráficas. Danos aos sistemas de comunicação. Telégrafos, a principal tecnologia de comunicação da época, foram gravemente afetados. Faíscas voaram de máquinas, operadores sofreram choques elétricos, e algumas estações pegaram fogo. Em alguns casos, as correntes induzidas eram tão fortes que os operadores conseguiam enviar mensagens mesmo sem baterias conectadas. Auroras de tirar o fôlego.
As auroras, geralmente confinadas às regiões polares, foram vistas tão ao sul quanto o Caribe, México e Havaí. Céus iluminados, auroras eram tão brilhantes no nordeste dos Estados Unidos que as pessoas conseguiam ler jornais à noite. Relatos curiosos, e mineiros nas montanhas rochosas acordaram acreditando que era dia devido à intensidade da luz. Se um evento assim ocorresse hoje, em um mundo dependente de tecnologia, as consequências seriam muito mais devastadoras. Redes elétricas. Sobrecarga de transformadores e danos à infraestrutura elétrica causariam apagões generalizados. Cidades inteiras poderiam ficar sem energia por dias, semanas ou até meses, levando a colapsos em hospitais, sistemas de transporte e serviços essenciais. Sistemas de comunicação. Satélites e sistemas de comunicação, internet, GPS, telecomunicações, seriam seriamente danificados ou inutilizados. Isso afetaria redes bancárias, transporte aéreo e até transações financeiras globais. Impacto econômico. Os custos de recuperação seriam astronômicos, com estimativas para um evento semelhante superando trilhões de dólares. Vida cotidiana. Sem energia elétrica, a vida moderna ficaria paralisada. Supermercados sem sistemas de pagamento, combustível indisponível e interrupções no fornecimento de água e alimentos criariam um caos generalizado. Preparação para o futuro. Embora não possamos impedir eventos solares como o de Carrington, medidas podem ser tomadas para mitigar seus impactos. Monitoramento constante. Observatórios como o SOLAR e o SDO fornecem alertas antecipados sobre tempestades solares. Infraestrutura resiliente. Atualizar redes elétricas com transformadores resistentes a correntes geomagnéticas pode reduzir os danos. Protocolos de emergência. Governos e empresas devem criar planos de contingência para lidar com apagões prolongados e falhas nos sistemas de comunicação. A história do evento de Carrington serve como um lembrete de que, apesar de nossa tecnologia avançada, estamos à mercê das forças cósmicas. Preparação e conscientização são essenciais para minimizar os danos quando precisamos, mas quando enfrentarmos outro evento solar de grande magnitude. O impacto de uma grande tempestade solar, como o evento de Carrington de 1859, seria devastador em um mundo moderno, onde nossa infraestrutura está altamente dependente de tecnologia. A cadeia de consequências poderia afetar quase todos os aspectos da vida cotidiana, desde comunicações essenciais até a segurança de satélites e sistemas de navegação. Vamos analisar as possíveis ramificações e os desafios que enfrentaremos. Impactos potenciais em áreas cruciais. Comunicações de rádio e internet. Comunicados de emergência, serviços de aviação e rádio de alta frequência seriam seriamente afetados. A interrupção de redes móveis e internet pode nos isolar da comunicação instantânea e da rede global de informações que atualmente mantém a sociedade conectada. Sistemas de navegação. Satélites GPS, que são essenciais para aviões, navegação marítima e carros autônomos, poderiam falhar, levando a desorientação generalizada. Sem acesso a informações de localização, o tráfego aéreo e marítimo se tornariam extremamente arriscados, com possíveis colisões e acidentes. Satélites em risco. O aumento da radiação solar poderia danificar os componentes eletrônicos de satélites em órbita, afetando as comunicações, navegação e sistemas meteorológicos. A perda de satélites meteorológicos nos deixaria cegos para eventos climáticos e desastres naturais iminentes. Impactos na saúde pública. Passageiros e tripulantes de aviões de alta altitude, especialmente nas rotas polares, poderiam ser expostos a níveis de radiação prejudiciais. Isso representaria um risco sério para a saúde. Exposição à radiação também afetaria a segurança pública, com potenciais emergências médicas relacionadas a esses efeitos. Interrupções nos serviços de emergência e economia. Serviços de emergência já estariam sobrecarregados devido a falhas na comunicação e fornecimento de energia, dificultando a resposta a desastres. As infraestruturas financeiras seriam fortemente impactadas, com quedas de energia e danos econômicos significativos, como escassez de alimentos e combustíveis, levando a aumentos de preços e até mesmo inquietação civil. O ponto de alerta, na mancha solar AR3664. Em 10 de maio de 2024,
Uma mancha solar impressionantemente grande, denominada AR3664, apareceu na superfície do Sol. Este tipo de evento serve como um alerta para possíveis tempestades solares futuras. Se um evento tão poderoso quanto o evento de Carrington ou algo mais forte ocorresse novamente, a intensificação da atividade solar poderia colocar em risco toda a nossa infraestrutura tecnológica e de comunicação. O que podemos fazer? A preparação para eventos solares de grande escala envolve uma combinação de monitoramento avançado e fortalecimento das redes de infraestrutura. Monitoramento constante, ferramentas como os observatórios solares monitoram e alertam sobre a atividade solar, permitindo tempo de preparação. Infraestrutura resiliente, transformadores, satélites e sistemas de telecomunicações podem ser projetados para suportar radiação e tempestades geomagnéticas. Protocolos de emergência, desenvolver planos de contingência robustos para manter a comunicação e minimizar danos econômicos em caso de tempestades solares. Em resumo, o potencial de uma grande tempestade solar é fascinante e assustador. Nossa dependência crescente de tecnologia significa que uma falha global poderia paralisar muitos aspectos da vida cotidiana, mas com preparação adequada, os impactos podem ser mitigados. A mancha solar AR3664, observada em 2024, foi impressionantemente grande, cobrindo uma área de 125 mil quilômetros de largura, cerca de 15 vezes a largura da Terra, o que a torna comparável à mancha solar associada ao evento de Carrington em 1859. No entanto, apesar de seu tamanho e das poderosas explosões solares que gerou, as ejeções de massa coronal, CMES, resultantes não tiveram a mesma intensidade que o evento de Carrington. Felizmente, isso evitou consequências catastróficas para a infraestrutura e tecnologia da Terra. Porém, o evento serve como um lembrete dos riscos que ainda existem. As manchas solares de grande magnitude têm o potencial de afetar gravemente nossas redes elétricas, satélites e sistemas de comunicação, como vimos em eventos passados. Preparação é crucial. O evento de AR3664 destaca a necessidade de preparação. Governo e agências espaciais estão trabalhando para mitigar os impactos de uma futura tempestade solar catastrófica. É sempre prudente estar preparado com suprimentos de emergência em caso de interrupções significativas. A preparação pessoal nunca é demais. Além disso, tecnologias de monitoramento e planos de contingência para situações solares extremas podem ajudar a minimizar danos. Conclusão: embora não tenhamos enfrentado um evento solar apocalíptico até agora, a possibilidade de tais fenômenos ainda representar um risco significativo é real. Continuar a estudar e entender o comportamento do campo magnético solar e suas reversões pode ser crucial para nossa sobrevivência tecnológica em um cenário de alta atividade solar. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer como eventos como esse podem afetar nossa vida cotidiana e a importância de estar preparado. Se gostou do conteúdo, curta e inscreva-se para mais vídeos sobre mistérios cósmicos e fenômenos naturais.